Nós vamos nos assentar nesse mesmo espírito. O ensino da palavra é tão poderoso quanto o mover. É necessário fundamentarmos a nossa vida na verdade que o nosso Deus quer construir dentro de nós, para a gente poder ter força para sustentar o fogo. O fogo, ele não vem só para a gente sentir bem, e rola aqui no chão e descabela, né? O fogo, ele vem para poder trazer para fora aquilo que está dentro de nós, que precisa ser mudado. Então, como foi falado aqui, nós estamos vivendo dias que nós não podemos mais brincar. Nós não podemos buscar a igreja como um lugar onde nós vamos ouvir aquelas palavras confortáveis para os nossos ouvidos. Não é mais tempo disso. E eu vou provar para vocês. Coloca para mim aí, 2 Timóteo 3, na King James, que eu não tenho aqui, eu vou ter que ler ali. Uma igreja que não sabe olhar para a própria condição do coração não está pronta para o avivamento. É isso que nós vamos falar aqui hoje, o tempo inteiro, para a gente olhar a condição do nosso próprio coração. 2 Timóteo 3:1, na versão King James. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tem uma tradução que é mais próxima do original, que fala tempos ferozes. O que é isso? A gente sempre relaciona ali como se fosse um animal, né? Um animal desprovido de sentimentos que nos diferem do animal ali. O ser humano tem sentimentos nele que vão diferir ele do animal. Só que nesse tempo que nós estamos vivendo, o ser humano se tornará. Vamos ver ali. Pode passar. Os homens amarão a si mesmos. Se eu amo somente a mim, o outro que está do meu lado não importa. Se é meu filho, se é minha filha, se é meu marido, se é minha esposa, não tem mais isso. Então, os homens serão amantes de si mesmos, serão ainda mais gananciosos. Farão qualquer coisa pelo dinheiro, qualquer coisa. Arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Isso é uma verdade tão plena que nós podemos ver, né? Que alguns anos atrás não existia isso, esse mal, esse crime do filho que matava o pai, que matava a mãe. Hoje é recorrente isso aqui. Então, a gente tem que despertar por que a palavra de Deus existe. E ela, pelo Espírito Santo, nos revela a verdade do que está ali, para nós despertarmos, para nós sabermos que os dias que nós estamos vivendo são dias maus e que nós necessitamos de uma presença viva do nosso Deus em nós, muito mais do que somente uma vez na semana que a gente vem aqui na igreja. Vai ser necessário muito mais do que isso. Ingratos, ímpios, pode passar, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade. Isso aqui é algo seríssimo, que é necessário nós despertarmos para o Espírito Santo, da consciência e da necessidade tão grande que nós temos que ter nesses dias que nós estamos vivendo, de discernirmos no Espírito, de não somente olharmos a aparência das pessoas, mas pelo Espírito Santo, ele nos mostrar a condição do coração. O discernimento, ele não vem para revelar o outro. O discernimento é um dom que vem nos guardar. Existem muitas pessoas nessa terra que a gente vai lidar com elas, seja em qual ambiente for, da nossa família, do nosso trabalho, da igreja, que são pessoas imaturas, né? E a gente olha ali, tudo bem, né? Vamos suportar, nós que somos sábios, vamos suportar a debilidade do fraco. Mas também existe em todos esses meios que nós estivermos, pessoas que são maldosas. Esse quadro que nós vimos ali. E como eu e você seremos protegidos desse tipo de pessoa, se não for o Espírito Santo, ser esse lugar da nossa vida, do nosso consolo, do nosso conforto,
que nos guia a toda a verdade que nós necessitamos. Então, se nós estamos numa guerra, e realmente nós estamos, numa guerra pelo quê? Pelas nossas almas, pelas nossas famílias, pelas pessoas que Deus quer alcançar através do chamado que Ele tem para a sua vida. Enquanto nós não entramos no nosso chamado, aquelas pessoas que estão ali aguardando, é menos um dia de oportunidade para elas. Porque se o diabo pudesse, ele matava todo mundo. Mas ele não tem esse poder. Ele vai usar das situações e tudo o que acontece ao nosso redor para a nossa vida se tornar tão miserável que o próprio homem escolhe tirar a própria vida. Mas o nosso Deus, Ele está nos revestindo de um conhecimento que não é um conhecimento de uma letra, de onde eu fui lá no Google e hoje eu peguei a minha pregação lá pronta. Não, é tempo de uma igreja que sabe diferenciar uma palavra que é falada com uma vida acompanhada no Espírito e uma palavra que é somente para te impressionar, onde os homens usam para tornar você presa deles, para poder eles conseguirem aquilo que eles estão querendo, baseados nesses sentimentos que nós vimos aqui. Mas o nosso Deus nos chama para nos levantarmos, porque esse ano já foi profetizado. É um ano de juízo, é um ano de julgamento, onde Deus vai começar a julgar a vaidade das igrejas evangélicas, a começar dos púlpitos. Então é tempo da gente estar tão firme, para poder sermos um amparo e poder mostrar para as pessoas que existe um evangelho verdadeiro. Que não é somente esse evangelho que é pregado, buscando um interesse misturado com as coisas desse mundo. O nosso Deus não tem mistura com nada aqui desse mundo, nada, não é necessário nada desse mundo aqui. Quando Jesus veio pregar um evangelho genuíno, onde ele falou, é chegado o reino de Deus, não o reino desse mundo. Ele veio proclamando a realidade daquilo que era o céu, para estabelecer aqui nessa terra a realidade do reino de Deus. E nós somos chamados para fazermos exatamente isso. Diante das situações e diante daquilo que Deus concede nas suas mãos. Então, o nosso Deus está vindo para poder nos cobrar. Qual que vai ser aquele servo bom e fiel? Que o nosso Deus vai poder confiar os conservos dele. Essa palavra sempre esteve no meu coração. Porque quando Jesus ensina dessa parábola, ele fala que teve alguns que oprimiam os conservos. E a gente tem que entender que a liderança, aqueles ministérios que Deus chama para estar à frente de uma obra, nada mais é do que para servir as pessoas. Não existe diferença entre a minha vida ou a sua vida para Deus. O seu chamado no reino de Deus é tão importante quanto o meu chamado, quanto o chamado do apóstolo Robson, ou a pessoa mais abençoada que você possa conhecer na sua vida. Não fica achando que é só para os outros. Cada um de nós precisamos nos levantar, porque as pessoas que estão lá, no seu círculo ali de influência, né? Sua família, pessoas lá do seu trabalho, eu não vou poder alcançar, muito menos o apóstolo Robson vai poder alcançar. Somos nós, na responsabilidade do nosso coração, colocando o nosso coração diariamente na presença do nosso Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, onde eu não vou ficar presa à condição desse mundo, porque a condição desse mundo não é mais para mim. As obras da carne não são mais para nós. Nós temos uma condição superior, que são os frutos do Espírito, que são todos opostos às obras da nossa carne. Então, quando a gente entra nesse lugar de conforto, não, eu sou desse jeito mesmo, não tem problema nenhum, eu tenho inveja das pessoas, eu cobiçar o que é o do outro, eu usurpar o lugar do outro, não tem problema nenhum, porque Deus me ama. Então, vocês percebem que o Evangelho, aquele que é uma doutrina de homens, sempre vai ser um lugar onde a gente vive preso. Enquanto a revelação do Evangelho de Jesus Cristo é sempre um lugar de liberdade, mostrando para você, eu posso, eu não preciso viver aprisionada, porque Jesus já veio, já me libertou da condição desse mundo. Eu não pertenço mais ao império das trevas, eu pertenço ao reino do Filho do amor do meu Senhor,
Eu não pertenço àquele lugar, àquele poço, àquele tremedal de lama, àquele lugar onde o meu procedimento, onde eu não tinha temor a Deus e eu fazia tudo que dava na minha cabeça, o que era confortável para mim, o que era prazeroso para a minha carne. Não. Agora, como filhos de Deus, a nossa condição é muito superior, muito superior. Então, vamos abrir em Gálatas 5, que todos nós conhecemos, mas é necessário um fundamento. Então, nós estamos aqui para construir esse fundamento necessário dentro de cada um de nós. Gálatas 5, 19. Agora é a outra versão. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é o oposto e o contrário de tudo que foi falado anteriormente. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, se a gente pega, por exemplo, o domínio próprio, ele vai ser o contrário da bebedice, da glutonaria, né, da falta de controle sobre aquilo que Deus nos deu o poder da gente ser, dominar sobre nós mesmos. A obra da carne, ela vem com um descontrole, como se fosse um desequilíbrio, mostrando, não, você não consegue ficar sem isso, não, você não consegue viver sem isso. Enquanto a palavra de Deus, ela vem contrapondo toda esta mentira do sistema desse mundo e mostrando para nós que, pelo Espírito, nós podemos mortificar os feitos da nossa carne. E se nós, pelo Espírito, mortificarmos os feitos da carne, somente aí é que nós viveremos. Então, a nossa luta, quando nós vemos a nossa própria vida e tentamos enxergar, por que nessa área aqui eu nunca venço? Por que nessa área eu tenho tanta dificuldade de vencer? Outro dia eu estava orando para uma irmã que estava aqui na linha de oração, e essa palavra, né, de Deus livrando ela da fortaleza da mente dela, dessa maneira de pensar, de sempre voltar para aquele lugar de fraqueza. Não, eu sou fraco. Não, eu não consigo. Isso é uma fortaleza na sua mente, que você, quando recebe uma oração, é o início da sua libertação, mas cabe a você ser diligente para poder receber a sua libertação por completo. Entende? Que é lá pelo Espírito, ele vai te guiar à verdade, que vai te fazer livre. Você quer ser livre? Todos nós queremos. Às vezes, quando nós estamos num culto onde começa ali o mover de libertação, a gente fica receoso. Eu não fico. Eu falo, Deus, sim, tem coisa que está me prendendo aqui, é aí que eu quero ficar livre. Eu quero ficar livre. Porque, às vezes, a gente não entende por que a gente não vence em algumas áreas, é exatamente esse lugar que a gente está preso por concepções na nossa mente, que a gente deu legalidade aos demônios através dos sentimentos que não foram mortificados em nós. Sabia que a maior arma, a maior porta, a porta que o diabo, os demônios, mais entram nas nossas vidas é através dos sentimentos? Então, quando a gente sabe disso, a gente vai ficar alerta de saber que é necessário nós cuidarmos da condição do nosso próprio coração. Porque é do coração que vai proceder a maldade, o adultério, a fornicação, os ciúmes, aquele sentimento de inveja, né, do outro. Não, eu mereci isso aí muito mais do que ele. Né? E você acha que você está certo ainda em pensar dessa maneira. Só que quando a gente vem para o contexto da palavra, ela nos alerta o tempo inteiro a gente olhar a condição do nosso próprio coração e não a condição do outro. Né? Quantas vezes a gente repreende uma pessoa e ela sempre fala do outro. Né? Só que essa condição de humildade que é necessária dentro de nós,
se a gente acolhe com mansidão a palavra revelada pelo Espírito Santo, talvez através de outros, sim. Porque esse é o ambiente da igreja, de nós sermos edificados, de nós sermos confortados, consolados, corrigidos. Quando Jesus falava lá para os fariseus, né, raça de víboras, sepulcro caiado, é porque Jesus não amava eles, não. Como que isso pode passar na sua cabeça? Se ele era a própria personificação do amor, ele não tinha amor. Jesus não tinha amor, ele era o amor. Então, ele estava dando uma oportunidade para aqueles ali que já estavam caminhando para a perdição, de se despertarem e verem que aquele procedimento não era mais aceito. Aquele procedimento era aceito lá no tempo da lei, onde a aparência dos homens tinha que ser reconhecido, o grande sacerdote, quando ele chegava lá com aquela roupa maravilhosa, com os sininhos na roupa dele, todo mundo tinha que ali se engrandecer, ver a beleza que era aquela pessoa e tudo mais. Só que Jesus veio o quê? Dando um basta naquilo tudo, né? E o livro de Tiago, quando nos ensina, quando entrar lá uma pessoa muito rica lá na sua sinagoga, na sua igreja, não vai tratar diferente quando entrar o pobre, lá o morador de rua quando entra aqui. Né? Só que quando a gente olha para o contexto das igrejas evangélicas hoje, a gente vê exatamente o contrário. Só que não é para ser desse jeito. É o tempo da gente despertar e a luz do evangelho verdadeiro, que vai ser pregado por cada um de nós. Por você e por mim, mostrando para esse mundo que existe sim um Deus que não faz acepção de pessoas, que não me ama mais porque minha conta lá no banco tem X valor. Não existe isso no reino de Deus. Todos nós, numa única condição como filhos, sendo participantes de um reino não por merecimento, mas sendo justificados unicamente mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando os homens vierem, né, te ultrajarem lá com aquela língua tão venenosa, te culparem e levantar falso contra você. Existe um lugar, quando Jesus foi ultrajado, ele não revidou com ultraje. Quando maltratado, ele não fez o mesmo. Mas para a gente poder viver nessa condição, vai ser necessário muito mais do Espírito vivendo em nós. Nós tivemos aqui, desde o início do ano, um período de consagração, não foi? De 12 dias, né? Aqueles que não puderam estar conosco, que você tenha, pelo menos, se despertado para a necessidade que existe. Porque sem essa consagração, irmãos, sem essa condição de nós colocarmos o nosso coração diariamente na presença do nosso Deus, nós não conseguimos vencer a nós mesmos. Todos os dias surgem situações, desde a hora que você levanta lá. Às vezes você tem um sonho tão que te oprime tanto, você já levanta perturbado. Imagina. E todos os nossos dias, durante o curso do dia, a gente vai ter a oportunidade de mostrar para o nosso Deus, de agradar a Ele ou agradar a nós mesmos. Então, vai ser necessário a gente ter uma consciência que o nosso espírito ele vai ter que estar muito mais fortalecido do que uma vez na semana que a gente entra aqui, se sente bem e vai embora para a nossa casa. Não tem mais jeito de viver assim, porque os seus problemas estão exatamente lá na sua vida, não está aqui, nesse ambiente de glória que nós vimos aqui hoje, né? Que nos fortalece tanto, fortalece o nosso espírito. A gente precisa desses momentos. Então, quando a pessoa, né, hoje o que a gente mais vê são pessoas que não congregam mais, porque já foram feridas, né, e ele fala que não existe mais esse lugar que busca a Deus lá sozinho, mas é necessário esse ambiente, onde nós vamos buscando a condição desse mover do Espírito para sermos fortalecidos. Não existe outro propósito, né? Então, a palavra de Deus aqui é muito clara, eu já vou terminar, não tem necessidade de tanta coisa. Só mostrando para vocês que sempre vai ser o contrário, né? Então, hoje, vou dar o exemplo, por exemplo, da glutonaria, né? Que às vezes a gente não quer falar, não tem isso na minha vida, não, Michele. Mas hoje, por exemplo, a gente está vivendo um momento, né? Dessas canetas, né? De emagrecer. Ontem eu fui numa festa de família, as mulheres tudo magrinho, o rosto assim, eu pensei, Jesus amado, que mundo que nós estamos vivendo. Né? É claro que é a escolha de cada um, mas eu quero mostrar para vocês, através de uma coisa simples, que o nosso Deus não nos fez para a gente viver dependente, irmãos, de nada desse mundo. Essa é uma verdade para nós.
Você não depende da comida quando você está lá ansioso, você não depende do doce, você não depende. Existe uma condição superior no seu espírito que você entrega a sua fraqueza ao seu Pai, que te conhece, você nem precisa falar, Ele te conhece, Ele conhece a sua fraqueza. Você pode se entregar a Ele nessa condição. Não viva na condição do sistema desse mundo. O sistema desse mundo, ele só te prende. Ele te prende numa área para poder te pegar na outra. E em outra, e em outra, e em outra. Para você viver preso o resto da sua vida e nunca desfrutar da liberdade que somente os filhos de Deus têm aqui nessa terra. Então, é tempo da gente ter essa consciência, não fica enredado com os pensamentos desse mundo, não é para você, não é para você o tipo de proceder desse mundo, não é. Deus nos deu uma condição de nós vivermos superiores a essa vida aqui, onde as pessoas vão ter que reconhecer, sim, tem que ter alguma coisa, não é possível que consegue viver desse jeito, se não for a presença de um Deus que a gente experimenta conosco, naquele momento lá que você mais precisa, você fala, não, mas eu não consigo. Aí você entrega a sua incapacidade, né? Você fica dependente do seu Pai. Isso aqui eu não consigo, Senhor, realmente eu não consigo. Às vezes a gente está diante de situações que a gente tem medo, né? Eu tenho medo de ir lá naquele lugar, Deus, eu tenho receio, as pessoas vão me maltratar, coitadinho, né? Só que Deus quer te elevar uma condição no seu espírito quando você está diante daqueles que te ofendem e diante daqueles que já te ofenderam, talvez, né? E você está numa condição no seu espírito de paz lá dentro do seu coração. Eu quero ver aquele que te ofende conseguir tirar você desse lugar de paz. Porque a paz é uma arma agressiva contra os nossos inimigos. A condição de paz, quando você tem essa paz dentro do seu coração, não tem nenhuma situação. Outro dia eu vim aqui para o NAV, eu tinha umas coisas para resolver, eu vim, tá. Eu estava assim. Eu falei, nossa, eu quero esse lugar. De paz dentro, onde surge o problema e tem a condição, não é mais uma coisa, vai se resolver. Porque se Deus está aqui, Ele é o maior interessado que isso aqui funcione. E do mesmo jeito é lá na sua casa, viu? Lá no seu trabalho, tudo que concerne a sua vida. Ele quer levar a bom termo. Olha que lindo. Tudo que concerne a nossa vida, porque nós somos filhos dele. E ninguém poderá te arrebatar das mãos do seu Pai. É só você que sai de lá, sabia? Às vezes, quando a gente erra uma e outra vez, a gente fica envergonhado, né? A gente tenta esconder da presença do nosso Pai, como se Ele já não soubesse de tudo, igual Adão fez. Só que o amor do nosso Deus que nós temos experimentado, que é muito além de algo que é somente falado. Jesus te ama. Eu gosto muito de dar o exemplo aqui dos meninos do NAV, né, que são meninos que vêm aqui necessitados de tudo, né? E não adiantava a gente só chegar aqui, talvez até aqui no culto, e falar com eles, Jesus te ama. E não prover exatamente para essa criança que vive em tanta necessidade o amor demonstrado do nosso Deus para a vida deles. Esse é o evangelho na prática. Vai te custar? Vai te custar tudo. Já vou te adiantar, então. O seu chamado vai te custar tudo. Tudo que está acima de Deus na sua vida, Deus vai, em algum momento, através das circunstâncias que você passa, mostrar para você que Ele é o dono desse primeiro lugar no seu coração. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós nos tornamos outras pessoas. E são exatamente esses filhos de Deus conscientes que o lugar de primazia no nosso coração é do nosso Pai. E a gente passa a viver não mais dependente das coisas, ou das pessoas, ou dos sentimentos das pessoas. Eita! O que mais a gente vê é as pessoas tentando se conformar para serem aceitas. Não é isso? E por que é isso? Porque nós somos feridos nos nossos corações. Por isso, em todo o tempo, seja onde a gente estiver, às vezes a gente está diante de uma pessoa, a gente fala uma coisa. E depois a gente vai para uma outra pessoa, a gente fala outra contra aquela ali que eu acabei de conversar. Só para poder ser aceito, sabe? Só para poder mostrar uma situação que não é verdadeira. Só que Deus não tem mais esse lugar para nós. Se nós vivemos nesse lugar, é aquela condição muito imatura de uma criancinha que não pode ir para a guerra. Quando o diabo vem para te matar, te roubar e te destruir,
quando ele vem para roubar aquilo que você mais valoriza, sua família, né? Aí você vai fazer o quê? Vai viver a criancinha, vai pegar a arma de plástico ali, vai lutar contra ele? Não tem jeito, irmãos. Então, não tem jeito mais da gente viver nessa condição, né, de crianças. O que Deus pode fazer com 5 adultos experimentados é infinitamente mais do que com uma multidão de crianças. Então, é preciso nós despertarmos. O que precisa na sua vida amadurecer? Às vezes, a gente conhece pessoas idosas que têm procedimento como criança. E não é para ser desse jeito, porque quando a gente vê a criança, né, bonitinha, a criança, que bonitinho, tá chupando o bico, brincando ali com o brinquedinho dela, é bonitinho. Mas quando a gente vê um adulto fazendo isso, é feio demais. Então, pelo tempo decorrido, já basta nós termos vivido, né, segundo os prazeres da nossa carne. Já basta o tempo decorrido, já passou. A vida que você vivia lá dominado, né, pelo vício, pelas condições desse mundo, você não precisa mais viver dentro dessa condição. Você está num ambiente onde a presença de Deus, ela vem trazendo uma consciência do que realmente nós somos. Para de olhar a vida do outro. Eu fiz uma coisa maravilhosa esse início de ano. Eu peguei lá meu Instagram, deixei de seguir todo mundo que eu seguia. Agora eu só sigo as igrejas Emigrar, o apóstolo, não sei o quê. Foi a melhor coisa que eu fiz. É claro, se você ainda é dependente de tudo, faça segundo ali o que Deus te instruir. Aí agora eu pego o Instagram, em 5 minutos eu já vejo as bolinhas dos stories, já acabou. Foi a melhor coisa. Você não tem necessidade, irmão, de saber da vida lá daquela influência. Você pensa que você precisa. Você pensa. Mas tira para você ver que liberdade que vai ser. Não tem nada a ver com a vida dessa mulher. Absolutamente nada. A vida lá é dela. Agora, a sua vida, o que você precisa? Para poder ter uma condição mais elevada. Ó, que coisa boa. Onde as pessoas vão olhar para você e nem vão te reconhecer mais. Isso é o melhor que o Evangelho traz. Por quê? Todos aqueles que iam diante de Jesus, a prostituta, aquele que era dos impostos, né, que cobrava os impostos, seja quem for, quando ele ia diante de Jesus, ele não saía na mesma condição. Por que hoje nós temos um tipo de doutrina nas igrejas, onde você chega e você permanece do mesmo jeito? Jesus te ama, continua dando seu dízimo de milhões, você sempre vai ser aceito. Onde que o Evangelho de Jesus pregou isso aqui? Nunca. Em toda essa palavra aqui, é uma novidade de vida. Eu não sou mais o que eu era antes. Quando Jesus entra na minha vida, ele muda por completo a minha condição. Mesmo que não seja do dia para a noite, é um processo onde eu tenho a consciência que eu não posso mais ter aquela vida que eu tinha outrora. Se eu era o maior mentiroso da história, eu não vou poder mais usar da mentira para poder, né, não mostrar para as pessoas aquilo que eu realmente sou. Não é mais essa opção. Eu tenho a opção de me entregar ao meu Deus, e aquilo que eu me envergonho de mim mesma, é o próprio Espírito Santo que vai me dar a condição de me ver livre. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas se levantando contra as outras para não mostrarem a condição real do coração. Mas uma verdade que eu aprendi nessa minha vida aqui, no momento dos problemas e das pressões, é que nós vamos conhecer quem as pessoas realmente são. Não tem jeito de esconder. Todo mundo se identificou. É verdade, não é, irmãos? Então, vamos olhar a condição do nosso próprio coração. Você tem um pai, ele não é contra você. Para de pensar desse jeito, jovem. A condição de você prosperar na sua vida está somente nessa condição de você se aproximar do seu Deus. Somente nessa. Não existe outro caminho. Eu fui uma jovem uma vez, que eu estava lá, entreguei meu coração para Jesus, quando eu tinha 16 anos. Eu já frequentava a igreja, eu já tocava na igreja, no culto dos adolescentes, mas eu não conhecia Jesus. E lá, sozinha no meu quarto, eu entreguei meu coração para Ele. E Ele me deu o Salmo 16, Tu és a porção da minha herança, Tu és o arrimo da minha sorte, o Deus que sustenta a minha vida. E ali eu fui começando a entregar o meu coração a Deus e viver uma vida completamente diferente do mundo. E essa vida eu tenho passado para os meus filhos, e a oportunidade que eu tenho de passar para os jovens. Né?
porque eu não me arrependo de nenhum segundo das escolhas que eu fiz. Só que eu não fiz sozinha, né? Eu fiz com aquela ajuda ali do meu fiel ajudador, do meu consolador, aquele que me confortava todas as vezes, esse que quer ser e se tornar para você. Esse Deus que te consola, que te conforta, é a obra do Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos, podem ficar tranquilos, não se turbe o seu coração, não se atemorize. Eu vou lá para junto do Pai, eu vou preparar um lugar para cada um de vocês, para vocês terem a consciência que vocês não pertencem a esse mundo. Então, para de colocar todo o seu esforço para você ser conforme esse mundo. Você não vai ser aceito por esse mundo. Não vai. Quanto mais você se entregar a Deus, mais esse mundo vai te odiar. Pode estar preparado para isso. Porque da mesma maneira que eles odiaram Jesus, eles vão nos odiar. E às vezes são pessoas próximas de nós. E isso dói o nosso coração. Mas da mesma maneira que Jesus foi traído por um dos discípulos ali que ele escolheu, às vezes a gente tem que passar por esses momentos, né, onde a gente confia tanto nas pessoas, confia a intimidade da nossa vida e nós somos traídos, né? Quantas pessoas já passaram por isso? Só que o nosso Deus não quer que a gente fique exatamente naquele lugar ali onde fomos traídos, mas que a gente avança, deixa as coisas que ficaram para trás ali e avança para aquilo que está diante de cada um de nós. A vida cristã não é uma vida de facilidade, pelo contrário, né? Quando a gente tem que ir contra a gente mesmo. Mas o nosso Deus nos prometeu que esse é o caminho da verdadeira vida, onde nós vamos ganhar uma recompensa, não somente nessa vida aqui, mas na era vindoura. Ah, quando você chegar lá e o seu pai te falou: entra aqui, vem desfrutar. O servo bom e fiel, que não viveu só para os próprios interesses aqui desse mundo. Então, vamos nos despertar, irmãos. É tempo de nos despertarmos. Então, não fica achando que o avivamento, né, ele vai vir só para você se sentir bem aqui no culto e tremer e tudo. O fogo do Espírito, ele vem para revelar o que temos dentro de cada um de nós e que precisa de conserto. Ele não vem para expor, nossa, que horrível que eu sou. Não. Ele vem para mostrar para nós, para a gente poder se enxergar a si mesmo e mostrar que existe um caminho onde nós podemos mudar, sim, onde nós podemos agradar o nosso Deus do íntimo do nosso coração, onde a gente pode entrar para a presença dele e não ter do que nos envergonhar. Mesmo que as pessoas entrem, né, com aquele tanto de acusação mentirosa contra a nossa vida, nós temos um Deus que nos justifica, permanece fazendo o bem, que nós vamos colher aqui nessa vida exatamente aquilo que nós temos semeado, com o esforço do nosso coração. Porque de Deus não se zomba. Você não precisa ficar contra as pessoas. Mas aquilo que o homem semear aqui nessa terra, não tem como ele colher diferente daquilo que ele semeou. Então, é um despertar de um temor no nosso coração de como a gente está semeando diante das pessoas e quando nós não estamos sendo vistos. O mais importante aí, quando você está lá na sua casa cheio dos seus sentimentos, o Espírito Santo está ali olhando a condição do seu coração. Não fica alimentando os prazeres da sua carne, achando que não tem problema. Ah, mas eu mereço. Merece o quê? Aquilo que vai te aprisionar? Ou aquilo que vai te fazer verdadeiramente livre? Se pelo Espírito mortificarmos os feitos da nossa carne, certamente nós vamos viver. Eu quero viver. Todos os meus dias eu quero é viver. Eu não quero mais morte. Eu quero é vida. E Deus poder usar a minha vida em favor daqueles que estão mortos, que têm aparência de piedade, como falou ali. Mas por dentro existe uma condição. Tão feridos, feridos por uma religião que não funciona. Seja ela qual for, evangélico, seja qual for, a religião não funciona. A religião nos afasta do nosso Deus. A religião são normas de homens, doutrinas de homens. Esse evangelho, ele é revelado pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações. É uma vida de um relacionamento, onde eu caminho com Deus dia após dia, e eu recebo dele o quanto eu quero receber da presença dele a cada dia.
O andar com Deus é o caminho de um relacionamento diário. Com quem você vai se relacionar e com quem você vai escolher se relacionar depende inteiramente de você. É a escolha que eu não posso fazer por você. Por isso que o Evangelho é tão individual e que Deus trata com cada um de nós individualmente. Amém?